Conhecer e aprender, e hoje estamos falando um pouquinho sobre a transição do ensino médio para o ensino superior, que nós sabemos que é uma fase dificílima para todo jovem, mas é possível, claro, minimizar as dores dessa fase, é muito possível que você faça essa transição de uma maneira serena, de uma maneira tranquila. E para conversar um pouquinho sobre esse tema, estamos recebendo a presidente da BRH, Kátia Andrade. Kátia, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Conhecer. Eu que agradeço. Mais uma vez o convite tão gentil do Durval. A gente está sempre à disposição de vocês aqui. Muito legal. Nós estamos recebendo também a Maria Eduarda, que é estudante de jornalismo. Acabou de começar, Maria Eduarda? Sim, acabei de entrar na Universidade Federal do Amazonas. Que legal. Kátia, não é uma tarefa muito fácil, né? Nós já conversamos, inclusive, lá na CBN sobre isso, mas a gente achou que esse tema é um tema muito valioso para quem está começando o ano, agora, o terceiro ano do ensino médio, sobretudo para quem também está chegando, aterrissando lá no ensino superior. Na tua opinião, quais são as maiores dificuldades que o jovem enfrenta nesse momento, Kátia? Então, a primeira dificuldade é escolher o que vai fazer no ensino superior. Essa é a primeira dificuldade. Tem muita interferência externa, às vezes tem uma pressão da família. Só às vezes, né? Só de vez em quando, né? Muito discretamente, sutilmente, a família dá aquela forçada de barra. Você pode até fazer o que você quer, mas seria ótimo se você fizesse direito, né? Mas o meu sonho era você fazer isso. E aí o jovem já está, né, naquela ansiedade toda e ainda tem que atender a expectativa, às vezes, da família. Eu acho que esse é o primeiro... grande problema. O primeiro grande problema que o jovem tem. E aí depois, quando ele vai se inserir realmente lá no início da graduação, ele tem o problema de, às vezes, se deparar que não era bem aquilo que ele tinha escolhido. E às vezes ele só percebe isso um pouco mais adiante, né? Lá mais adiante, lá às vezes meio do curso. Às vezes no final do primeiro ano, ou às vezes no final, quando é período, né? No final do primeiro período, aí bate aquela dúvida, poxa, mas se eu desistir agora, eu vou perder um período todinho, um ano todinho que eu já fiz. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta, vou te interromper, já para te fazer essa pergunta. Será que perde alguma coisa? Porque assim, eu imagino que hoje a carreira é como se fosse um mosaico de peças que vão se encaixando. A carreira é muito mais do que efetivamente a faculdade, é uma coisa que a gente vem dizendo aqui. Será que dentro desse grande mosaico, uma experiência numa faculdade que não era exatamente aquilo que você queria, não pode ser também valioso? Sim, sem dúvida. Às vezes tem aquele medo inicial. Quando você se depara com o novo, é natural que você... ao sair da sua zona de conforto, você fica incomodado e causa aquele pânico, né? Não vou dar conta disso, não era bem isso que eu esperava. A maioria das vezes... Isso é bem comum, né? Bem comum. A maioria das vezes é assim, puxa, tem cálculo, eu nem sabia que tinha cálculo. No bloco anterior, Kátia, a gente estava falando sobre a principal dificuldade, sobre aquela questão de que o aluno, às vezes, no final do primeiro período ou do primeiro ano, ou às vezes no meio, ele acaba desistindo e ele fica com aquela sensação de frustração, de que não deu certo, de que perdeu tempo. Você acha que isso a gente não pode olhar por um outro prisma, Kátia? Com certeza, Durval. Tudo que a gente aprende, quando a gente se coloca em contato com qualquer tipo de conhecimento, nunca é perda de tempo. Esse conhecimento ele vai ficar armazenadinho lá e na hora apropriada você vai acessá-lo e vai fazer a diferença. Por outro lado, se o jovem se depara com essa realidade que realmente não era isso que eu esperava, realmente eu acho que eu não vou ser feliz nessa carreira, não hesite em recomeçar. Claro. Né? Porque é sempre melhor recomeçar e buscar aonde realmente você vai ser feliz com aquilo que você vai fazer, e aí com certeza você vai fazer melhor e vai se destacar, né, na grande maioria dos outros profissionais, do que você terminar uma graduação, né, que é só o início da sua formação, né? Vamos deixar isso claro também, que é um pedaço, a busca ela não acaba ali na graduação, ela inicia. E aí, às vezes, é melhor realmente você fazer a troca, né, e procurar
um outro curso onde você tenha maior afinidade e se sinta melhor e se sinta mais à vontade em atuar profissionalmente dentro daquela competência que você está adquirindo naquele momento, que vai ser somada depois, durante toda a sua vida, em várias outras competências, que é o que vai lhe realmente definir como profissional. Então você está querendo dizer, Kátia, em resumo, que a faculdade não é a mesma coisa que a carreira? Totalmente diferente, né? A faculdade é uma formação acadêmica, né? E dessa formação acadêmica você pode fazer um monte de coisa profissionalmente. Eu queria até que você compartilhasse o teu caso, né, Kátia? Porque me parece que você é contadora e trabalha com desenvolvimento humano. Exatamente. Como é que funciona isso? Não, olha só a loucura. Talvez você vá apaziguar o coração de vários seres que estão nos assistindo nesse momento. Mas eu gostei muito do curso que eu fiz, Valeu a pena. Da primeira graduação em contabilidade. Gostei, me identifiquei, gostei bastante. Por uma questão de trajetória profissional, né? Aquela época que eu comecei em RH, não era RH, era DP, né? Era Departamento Pessoal, apesar de eu ser bem jovem ainda. Nessa época o comercial se chamava Reclame, né, Kátia? Era Reclame. Tá certo. E aí a demanda era outra, né? A demanda era exatamente por essa competência de saber calcular uma rescisão, saber calcular uma folha de pagamento, um encargo focado social, em atividades específicas, né? Específica, aquele trabalho realmente de cálculo, calcular a previsão orçamentária do departamento, fluxo de caixa. Então, assim, para mim, essas competências adquiridas na graduação em contabilidade foram essenciais naquele momento, porque as necessidades, elas vão mudando. São dinâmicas, né? São dinâmicas, elas vão mudando durante toda a sua trajetória profissional. E aí, quando veio a era do RH, da área de desenvolvimento organizacional, eu me deparei com lacunas de competência para aquele outro novo momento. Então, eu quero... Como é que faz... os testes vocacionais já há muito tempo, né, Kátia? Eles já não cumprem o papel de, digamos assim, de dizer assertivamente o que... Até porque é muito difícil, né? São múltiplas escolhas. O que você diria para o pai e para a mãe que está em casa, desesperado porque o jovem não tem a menor ideia do que fazer? Que conselho você daria? Não, a gente até, lá no programa anterior, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Os pais, eu acho que são quem conhecem muito mais os filhos. Quem melhor conhece, né? Do que qualquer teste vocacional que você possa fazer, né? A gente sabe mais ou menos para o que o filho gosta mais, né? Se ele gosta muito de ler, se ele tem dificuldade em matemática, se ele tem horror de química. A gente sabe, né? Claro. A gente conhece o filho. Ou pelo menos deveria saber, né? O pai que acompanha, né? Os pais que acompanham a evolução acadêmica dos filhos desde de criança, desde a pré-escola, a gente já está ali tentando em casa. Dá para perceber, Kátia? Dá. Ele tem... olha, tem criança que já tem um talento para desenho, né? Para atuar, né? Para desfilar. Então, você vê se ele é desenvolto, né? Se ele é mais introspectivo. Você conhece o seu filho melhor do que qualquer teste vocacional. Agora, é claro, o teste vocacional tem a sua validade, né? Sim, ajuda, porque de repente você acha alguma coisa, né? Pensa, olha, será que essa profissão tem identidade com as características do meu filho e tal? Então, vamos fazer um teste vocacional para a gente comparar, né, as percepções. Eu acho que ele vale assim, no sentido de comparar as percepções. Olha, por exemplo, a Maria Eduarda está fazendo jornalismo. E não apareceu nem lá. Apareceu jornalismo no teste vocacional dela. Então, às vezes, você exclui, porque você fez o teste vocacional, de repente você exclui outras possibilidades, né, porque não estão ali elencadas. Agora, e aí Kátia, você esquece de olhar lá para dentro de casa, né? Então, é o que eu ia te falar agora. Eu venho percebendo, né, no meu trabalho pessoal, eu acabo trabalhando muito com jovens e também com adultos, e eu percebo uma dificuldade extrema das pessoas fazerem uma espécie de um inventário dos seus talentos, perceberem o que elas gostam, não é nem o que faz sentido, mas o que elas gostam de fazer. Por que será essa dificuldade tão grande, hein?
É porque hoje, com essa coisa da superexposição da gente na mídia, no Facebook, a gente se cobra muito, né? E o jovem, como ele já nasceu nessa revolução digital, ele acaba se comparando com todo mundo, Sim. né? Com o que está na mídia, com o que está fazendo A referência sucesso, agora é global, com o que né, está na Kátia? moda. E ele quer, como qualquer ser humano, porque nós somos seres sociais, nós queremos estar inseridos ali. E às vezes ele escolhe para estar inserido e não porque Faz aquele sentido faz pra ele. parte do cabedal de talentos dele ou de perspectiva de felicidade futura num trabalho. Sem dúvida. Kátia e Maria Eduarda, nós estamos chegando ao final desse bloco e eu queria deixar essa palavrinha final rapidinha para vocês. Kátia, dá a sua sugestão, o seu conselho para quem está assistindo e está nesse momento difícil. Então, o conselho é: o mundo é grande pra caramba. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades, aprender o máximo possível e diversificar esses saberes. Porque o mundo está cada vez mais globalizado, as competências estão cada vez mais transversais, né? A gente começou a falar e acabei nem concluindo. Eu comecei como contadora e a minha formação acadêmica, e hoje eu concluí um doutorado em gestão da inovação da biotecnologia. Olha o que tem a ver com aquilo que eu comecei. Então, a trajetória profissional da gente vai nos levando a ter essa necessidade de adquirir novas competências e buscando outros caminhos aí, faz parte da vida e a gente tem que estar aberto. Carreira totalmente orgânica e não linear, né, Kátia? Nada mais é linear nesse mundo. Exatamente. Né?